Quando uma criança de 8 anos em cadeira de rodas desobedeceu todos os avisos e se aproximou da jaula de um gorila de 200 quilos, ninguém esperava o que aconteceria nos próximos 4 minutos. O zoológico inteiro ficou paralisado. Os seguranças correram, as câmeras gravaram tudo, e o que esse animal fez mudou para sempre a forma como vemos a conexão entre humanos e outras espécies. Mas antes de chegarmos àquele momento impossível de esquecer, você precisa entender quem era essa menina e por que ela estava tão determinada a fazer algo que todos diziam ser perigoso. Sofia tinha 8 anos quando sua vida virou de cabeça para baixo. Ela era o tipo de criança que corria pelos corredores da escola, que subia em árvores no quintal, que dançava na sala até a mãe pedir para parar. Energia pura, alegria sem filtro. Até que uma tarde, voltando da escola com o pai, um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho. O impacto foi brutal. Sofia sobreviveu. Mas suas pernas não responderam mais. Os médicos disseram que ela nunca mais andaria. A mãe, Laura, chorou em silêncio no corredor do hospital, tentando esconder o desespero para não destruir a filha. O pai, Marcelo, trancou-se no banheiro e socou a parede até os dedos sangrarem. Mas Sofia apenas olhou para a cadeira de rodas ao lado da cama e perguntou: "Ela tem nome?" Nos meses seguintes, a menina que antes corria livremente agora precisava de ajuda para tudo: vestir-se, ir ao banheiro, alcançar um copo de água. A independência que ela tinha aos 8 anos evaporou. E o pior de tudo não eram as limitações físicas, era o olhar das pessoas. Aquele misto de pena e desconforto, aquele silêncio constrangido quando ela entrava em um lugar. Como se ela tivesse deixado de ser Sofia e se tornado apenas a menina da cadeira de rodas. Na escola, as coisas pioraram. As antigas amigas não sabiam como agir. Algumas evitavam. Outras tentavam ajudar demais, tratando-a como se fosse de vidro. Sofia odiava aquilo. Ela queria ser tratada como antes. Queria que vissem além da cadeira, mas quanto mais o tempo passava, mais ela percebia que o mundo não estava preparado para enxergá-la como uma pessoa completa. Até que um dia, sua mãe teve uma ideia. "Sofia, que tal irmos ao zoológico no sábado?" A menina estava deitada na cama, olhando para o teto. Ela não respondia muito ultimamente. A depressão infantil é silenciosa, mas devasta. Laura sabia que precisava fazer algo, qualquer coisa. Então, insistiu. "Tem um gorila lá. Dizem que ele é enorme. Você sempre quis ver um de perto, lembra?" Sofia virou o rosto. Seus olhos, antes tão cheios de luz, estavam apagados. "Mãe, eu não quero que as pessoas fiquem olhando para mim." Laura sentou na beirada da cama e segurou a mão da filha. "Então vamos olhar para os animais e deixar que eles nos vejam de volta." Naquele sábado elas foram. O Zoológico Municipal de São Paulo era um dos mais antigos do país. Árvores centenárias, trilhas de pedra, o cheiro de terra molhada misturado ao som distante de macacos e araras. Sofia estava quieta, empurrando as rodas da própria cadeira com determinação. Laura caminhava ao lado, respeitando o silêncio da filha. Elas passaram pelos leões, pelas girafas, pelos elefantes. Sofia olhava, mas não demonstrava emoção. Era como se estivesse apenas cumprindo o protocolo, como se nada mais a tocasse, até que chegaram ao recinto dos primatas. Ali, atrás de um vidro grosso e uma grade de proteção, estava ele, Bacari, um gorila das montanhas de 12 anos, 220 quilos de puro músculo, pelagem negra brilhante, olhos castanhos profundos que pareciam carregar séculos de história. Ele estava sentado em um tronco, longe do vidro, observando o movimento de visitantes com uma expressão que oscilava entre o tédio e a melancolia. "Ele é enorme", sussurrou Laura. Sofia não disse nada, mas algo mudou em seu rosto.
Pela primeira vez em meses, havia interesse em seus olhos. Ela se aproximou do vidro. Bakari tinha sua própria história de dor. Ele nasceu em um santuário na República Democrática do Congo, onde sua mãe foi morta por caçadores. Filhotes órfãos de gorilas frequentemente morrem de tristeza. Mas Bakari sobreviveu. Foi resgatado, levado para um centro de reabilitação e, anos depois, trazido para o Brasil como parte de um programa de conservação. Mas a adaptação foi difícil. Gorilas são animais profundamente sociais. Vivem em grupos familiares, liderados por um macho dominante. Bakari, porém, estava sozinho. Os tratadores tentaram integrá-lo a outros primatas, mas ele era agressivo, desconfiado, traumatizado. Então, ele ficou isolado. Durante anos, Bakari viveu naquele recinto sozinho, cercado de humanos que o observavam como atração. Ele não atacava ninguém, não quebrava coisas, apenas existia. Sentava em seu canto, comia sua comida, dormia. Mas qualquer pessoa que olhasse em seus olhos via o vazio. Ele estava preso, não só fisicamente. E talvez fosse por isso que, quando Sofia se aproximou do vidro naquela tarde, Bakari levantou a cabeça e olhou diretamente para ela. Sofia, não chega tão perto, disse Laura, segurando o encosto da cadeira. Mas Sofia não ouviu. Ou melhor, ouviu e ignorou. Ela empurrou as rodas e colou a cadeira no vidro. Bakari continuou olhando. Alguns visitantes ao redor começaram a notar. Uma mulher apontou. Uma criança riu. Um homem tirou o celular para filmar. Gente, olha! O gorila está olhando para a menina. Bakari se levantou. Seus movimentos eram lentos, deliberados. Ele caminhou até o vidro e parou a poucos centímetros de Sofia. A diferença de tamanho era absurda. Ele era uma montanha. Ela, uma criança frágil em uma cadeira de rodas. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Bakari levantou a mão e colocou a palma contra o vidro. Sofia, sem hesitar, levantou a própria mão e espelhou o gesto. O zoológico inteiro pareceu parar. As conversas cessaram. As câmeras multiplicaram-se. Seguranças começaram a se aproximar, inseguros sobre o que fazer. Mas Laura, a mãe de Sofia, ficou paralisada. Ela queria puxar a filha para trás, queria gritar, mas algo na cena a impediu. Porque não havia agressividade, não havia perigo, havia reconhecimento. Sofia começou a chorar, não de medo, de algo que ela não conseguia nomear. Era como se, pela primeira vez em meses, alguém a estivesse vendo de verdade. Não a cadeira, não a deficiência, mas ela, Sofia, a menina que ainda existia por trás de tudo. E Bakari! Bakari inclinou a cabeça. Seus olhos estavam fixos nos dela. Havia uma suavidade ali, uma compreensão. Como se ele soubesse exatamente o que era estar preso, o que era perder a liberdade, o que era ser olhado, mas não visto. Dois seres, dois prisioneiros, cada um em sua jaula invisível. Um dos seguranças finalmente se aproximou. Moça, por favor, afaste sua filha. É perigoso. Laura olhou para ele, depois para Sofia, depois para Bakari. Ele não vai machucá-la. A senhora não pode ter certeza disso. Esse animal é selvagem. Se ele decidir atacar... Ele não vai atacar, disse uma voz atrás deles. Era Dr. Henrique, o veterinário-chefe do zoológico. Ele estava ali havia minutos, observando em silêncio. Eu trabalho com Bakari há 6 anos. Ele nunca demonstrou agressividade espontânea, mas também nunca vi ele fazer isso. Fazer o quê? Perguntou Laura. Escolher alguém. Dr. Henrique explicou que gorilas, especialmente machos adultos, raramente demonstram interesse por humanos individuais. Eles toleram a presença dos tratadores, mas não criam vínculos.
Bacari, em particular, era conhecido por sua indiferença. Ele comia, dormia e ignorava todo mundo, mas algo em Sofia havia chamado sua atenção. "Posso fazer uma pergunta pessoal?", disse o veterinário, olhando para Laura. "Claro. Sua filha, ela passou por algum trauma recente?", Laura engoliu seco. "Um acidente. Ela ficou paraplégica há 6 meses." Dr. Henrique assentiu devagar, como se as peças de um quebra-cabeça estivessem se encaixando. Gorilas são animais extremamente empáticos. Eles sentem emoções complexas: tristeza, luto, solidão. E Bacari, ele perdeu a mãe quando era filhote. Foi rejeitado pelo grupo. Vive sozinho há anos. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que talvez ele reconheça nela algo que ele mesmo sente." Sofia ficou ali por 4 minutos, mão contra o vidro, olhos nos olhos de Bacari, e naquele espaço de tempo algo mudou dentro dela. Ela não sabia explicar, mas era como se um peso tivesse sido retirado de seu peito. Como se, pela primeira vez desde o acidente, ela não estivesse sozinha. Não no sentido de ter pessoas ao redor, mas no sentido de ser compreendida, de ser vista. Bacari também parecia diferente. Seus ombros relaxaram, sua respiração ficou mais lenta, e quando Sofia finalmente afastou a mão, ele não se moveu imediatamente. Ficou ali, olhando, como se não quisesse que aquele momento acabasse. Então, ele bateu de leve no vidro. 1 vez, 2 vezes, Sofia sorriu. Pela primeira vez em 6 meses, ela sorriu de verdade. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Alguém postou o vídeo nas redes sociais. Em 48 horas, tinha 15 milhões de visualizações. Jornais publicaram matérias. Programas de TV convidaram Laura e Sofia para entrevistas. O mundo inteiro queria saber sobre a menina e o gorila. Mas Sofia não ligava para a fama. Ela só queria voltar, e voltou. Todo sábado, durante 3 meses, Laura levava Sofia ao zoológico. E todo sábado, Bacari estava lá, esperando. Ele reconhecia a cadeira de rodas de longe. Levantava-se antes mesmo de Sofia chegar ao vidro. E sempre, sempre repetia o gesto. Mão contra o vidro, olhos nos olhos dela. As pessoas começaram a chamar aquilo de encontro. Os tratadores permitiram que Sofia ficasse mais tempo. Dr. Henrique começou a estudar a interação, fascinado pela profundidade da conexão. E Sofia começou a mudar. Ela voltou a falar mais, voltou a sorrir. Começou a fazer fisioterapia com mais vontade. Não porque quisesse andar de novo. Ela já tinha aceitado que talvez nunca andasse, mas porque queria ser forte, queria viver. E Bacari, de alguma forma, havia lembrado ela de que a vida ainda valia a pena. Mas então, algo aconteceu que ninguém esperava. No 13º sábado, Sofia chegou ao zoológico e Bacari não estava lá. Ela procurou pelo recinto, chamou por ele, bateu no vidro, nada. "Onde ele está?", perguntou assustada. Doutor Henrique apareceu, o rosto sério. "Sofia, Bacari está doente." O gorila havia desenvolvido uma infecção respiratória grave, comum em primatas em cativeiro, mas perigosa. Ele estava isolado na área veterinária, recebendo tratamento intensivo. As chances de recuperação eram incertas. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, com uma firmeza que surpreendeu até a mãe: "Eu quero vê-lo." "Sofia, não é possível." "Eu preciso vê-lo." Houve negociações, discussões. Dr. Henrique era contra. A diretora do zoológico era contra. Mas Laura, pela primeira vez, foi firme. "Minha filha quase morreu há 6 meses. Ela passou os piores momentos da vida dela sozinha, achando que ninguém a entendia. E então encontrou alguém que a entendeu. Vocês não vão negar isso a ela agora."
2 dias depois, sob condições rigorosamente controladas, Sofia foi levada à área veterinária. Bacari estava deitado em um recinto improvisado, cercado de equipamentos médicos. Sua respiração era pesada. Seus olhos, normalmente tão vivos, estavam opacos. Quando Sofia entrou, ele virou a cabeça, e pela primeira vez ela o viu frágil. Sofia se aproximou devagar. Não havia mais vidro entre eles. Apenas uma grade baixa. Dr. Henrique e 2 tratadores estavam presentes, prontos para intervir ao menor sinal de perigo. Mas Bacari não era perigoso. Ele estava exausto. Sofia parou na frente da grade. "Oi, amigo", ela disse baixinho. Bacari ergueu a mão. A mesma mão que sempre colocava no vidro. Mas, agora, ela tremia. Sofia também ergueu a sua, e desta vez não havia barreira. Suas mãos se tocaram. Naquele momento, todo mundo na sala sentiu. Havia algo sagrado acontecendo ali. Algo que transcendia espécie, linguagem, circunstância. Era conexão pura, vulnerabilidade reconhecida, dor compartilhada. Sofia começou a chorar. "Você vai ficar bem, você tem que ficar bem." Bacari fechou os olhos. Seus dedos, enormes e calejados, envolveram gentilmente a pequena mão de Sofia e ficaram assim, por 10 minutos, em silêncio. Quando finalmente se separaram, Bacari soltou um som baixo. Não era agressivo, era quase reconfortante, como se ele estivesse dizendo: "Eu sei, eu entendo." Bacari se recuperou. Levou 3 semanas, mas ele se recuperou. Os veterinários disseram que foi impressionante, que estatisticamente as chances eram baixas, mas ele lutou. E talvez, só talvez, parte dessa força tenha vindo daquele momento com Sofia. Quando ele voltou ao recinto, a primeira coisa que ele fez foi procurar pelo vidro, procurar por ela. E Sofia estava lá, esperando. Eles repetiram o ritual. Mão contra o vidro, olhos nos olhos. Mas agora havia algo diferente. Havia gratidão. Havia reconhecimento mútuo de que ambos haviam salvado um ao outro. Hoje, Sofia tem 10 anos. Ela ainda usa cadeira de rodas, ainda enfrenta desafios diários, ainda lida com o olhar das pessoas, mas ela não está mais perdida. Ela sabe quem é, sabe que vale mais do que sua limitação, e sabe que a verdadeira conexão não precisa de palavras. Bacari também mudou. Ele ainda vive sozinho, mas os tratadores notaram que ele está mais calmo, mais presente, como se aquele encontro com Sofia tivesse devolvido algo que ele pensava ter perdido para sempre. E todo sábado eles se encontram, 2 almas, 2 sobreviventes, 2 seres que o mundo tentou definir por suas limitações, mas que se recusaram a ser menos do que são. Existe uma pergunta que as pessoas sempre fazem quando ouvem essa história. O que Bacari viu em Sofia? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Ele viu ela, não a cadeira, não a deficiência, não a criança ferida. Ele viu a alma e reconheceu a própria, porque dor não precisa de linguagem, solidão não precisa de tradução e empatia é universal. A história de Sofia e Bacari nos lembra de algo que esquecemos com frequência, que a verdadeira conexão acontece quando nos permitimos ser vulneráveis, quando olhamos além das aparências, quando escolhemos ver o outro, realmente ver em sua totalidade. Quantas vezes passamos por alguém em cadeira de rodas e desviamos o olhar? Quantas vezes reduzimos uma pessoa à sua condição? Quantas vezes deixamos de enxergar a alma porque estávamos ocupados demais categorizando o corpo? Sofia nos ensina que coragem não é a ausência de medo. É insistir quando todos dizem para não insistir. É acreditar na conexão quando o mundo diz que ela é impossível. E Bacari nos ensina que empatia não é exclusividade humana. Que a capacidade de sentir, de reconhecer sofrimento, de oferecer consolo, está presente em formas que nunca esperaríamos.
No final, o que importa não é quantas pernas você tem, não é se você está livre ou preso. O que importa é se você escolhe ver, se você escolhe conectar, se você escolhe ser humano, ou neste caso ser vivo, de verdade. Se essa história tocou você, se ela te fez refletir, sentir, enxergar o mundo de forma diferente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana, agora, ela tremia. Sofia também ergueu a sua, e desta vez não havia barreira. Suas mãos se tocaram. Naquele momento, todo mundo na sala sentiu. Havia algo sagrado acontecendo ali. Algo que transcendia espécie, linguagem, circunstância. Era conexão pura, vulnerabilidade reconhecida, dor compartilhada. Sofia começou a chorar. Você vai ficar bem, você tem que ficar bem. Bacari fechou os olhos. Seus dedos, enormes e calejados, envolveram gentilmente a pequena mão de Sofia e ficaram assim, por 10 minutos, em silêncio. Quando finalmente se separaram, Bacari soltou um som baixo. Não era agressivo, era quase reconfortante, como se ele estivesse dizendo: eu sei, eu entendo. Bacari se recuperou. Levou 3 semanas, mas ele se recuperou. Os veterinários disseram que foi impressionante, que estatisticamente as chances eram baixas, mas ele lutou. E talvez, só talvez, parte dessa força tenha vindo daquele momento com Sofia. Quando ele voltou ao recinto, a primeira coisa que ele fez foi procurar pelo vidro, procurar por ela. E Sofia estava lá, esperando. Eles repetiram o ritual. Mão contra o vidro, olhos nos olhos. Mas agora havia algo diferente. Havia gratidão. Havia reconhecimento mútuo de que ambos haviam salvado um ao outro. Hoje, Sofia tem 10 anos. Ela ainda usa cadeira de rodas, ainda enfrenta desafios diários, ainda lida com o olhar das pessoas. Mas ela não está mais perdida. Ela sabe quem é. Sabe que vale mais do que sua limitação. E sabe que a verdadeira conexão não precisa de palavras. Bacari também mudou. Ele ainda vive sozinho, mas os tratadores notaram que ele está mais calmo, mais presente, como se aquele encontro com Sofia tivesse devolvido algo que ele pensava ter perdido para sempre. E todo sábado eles se encontram, 2 almas, 2 sobreviventes, 2 seres que o mundo tentou definir por suas limitações, mas que se recusaram a ser menos do que são. Existe uma pergunta que as pessoas sempre fazem quando ouvem essa história. O que Bacari viu em Sofia? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Ele viu ela, não a cadeira, não a deficiência, não a criança ferida. Ele viu a alma e reconheceu a própria, porque dor não precisa de linguagem, solidão não precisa de tradução e empatia é universal. A história de Sofia e Bacari nos lembra de algo que esquecemos com frequência. Que a verdadeira conexão acontece quando nos permitimos ser vulneráveis, quando olhamos além das aparências, quando escolhemos ver o outro, realmente ver em sua totalidade. Quantas vezes passamos por alguém em cadeira de rodas e desviamos o olhar? Quantas vezes reduzimos uma pessoa à sua condição? Quantas vezes deixamos de enxergar a alma porque estávamos ocupados demais categorizando o corpo? Sofia nos ensina que coragem não é a ausência de medo. É insistir quando todos dizem para não insistir. É acreditar na conexão quando o mundo diz que ela é impossível. E Bacari nos ensina que empatia não é exclusividade humana. Que a capacidade de sentir, de reconhecer sofrimento, de oferecer consolo, está presente em formas que nunca esperaríamos. No final, o que importa não é quantas pernas você tem, não é se você está livre ou preso. O que importa é se você escolhe ver, se você escolhe conectar, se você escolhe ser humano, ou neste caso ser vivo, de verdade. Se essa história tocou você, se ela te fez refletir, sentir, enxergar o mundo de forma diferente, inscreva-se no canal e ative as notificações.
Toda semana, trazemos histórias reais que emocionam, inspiram e nos lembram do que realmente importa. Porque, no fim, o que nos conecta não são palavras, são momentos, são olhares, são mãos tocando o vidro, mesmo quando o mundo inteiro diz que não deveria. Obrigado por assistir. E lembre-se, você nunca sabe quando um simples gesto de empatia pode salvar uma vida. Ou duas.